Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade às nossas videoaulas da disciplina de Anatomia e Fisiologia Humana do curso de Técnico em Enfermagem. Hoje, no módulo 2, a gente vai falar um pouco sobre os sistemas esquelético e muscular. Tendo em vista que na primeira aula, aula do módulo 1, nós falamos um pouco sobre alguns conceitos introdutórios da anatomia e fisiologia humana. E quem não entendeu direito, é interessante que volte lá, assista novamente, porque nós precisaremos desses termos para a abordagem dos temas subsequentes. Tudo bem? Vamos lá. Diminuir um pouco a tela. Esse módulo 2 eu subdividi ele em duas partes. Na parte 1, iremos falar sobre o sistema esquelético, na parte 2, sobre o sistema muscular. Antes de iniciarmos de fato, o estudo sobre esses sistemas, é interessante a gente entender os níveis de organização dos seres vivos. O que são formados os seres vivos? Os seres, no caso aqui, o ser humano, da sua parte mais simples até o organismo completo. Então, os seres humanos, assim como tudo que é matéria, tudo que ocupa lugar no espaço, eles são formados por átomos. Então, átomos, nesse estudo que a gente vai fazer, eles são considerados as menores partes que formam os organismos. Nós sabemos que existem partes bem menores que átomos, como as subpartículas atômicas, que são os prótons, elétrons e nêutrons, e até partes bem menores do que isso. Só que a gente vai partir do átomo, como sendo a menor parte que forma o organismo vivo. Então, os átomos eles irão se unir para formar as macromoléculas, lipídios, glicídios, ácidos nucleicos, proteínas, vitaminas. Essas macromoléculas que eu acabei de citar irão formar as organelas, que por sua vez irão formar as células. As células irão formar os tecidos, tecido adiposo, tecido esquelético, tecido muscular. Esses tecidos irão formar os órgãos, coração, estômago, intestino, encéfalo, enfim. Esses órgãos irão se juntar para formar os sistemas. Sistema esquelético, sistema muscular, sistema endócrino, que serão os próximos temas que a gente vai abordar. Esses sistemas, ainda existe uma classificação que eu não coloquei aqui, mas esses sistemas eles podem se unir para formar os aparelhos. Exemplo, o aparelho locomotor ele é formado pelo sistema esquelético, sistema muscular e sistema articular. Juntos, eles irão desempenhar uma função afim, função parecida, que é a locomoção, a movimentação. Tá? O aparelho urogenital é formado pelo sistema urinário e sistema reprodutor. Então, esses sistemas, eles irão formar o organismo completo. Exemplos aí dos sistemas, sistema esquelético, sistema muscular, que é o que a gente vai abordar nesse módulo 2, sistema cardiovascular, formado pelo coração e os vasos sanguíneos, que irão ter, a grosso modo, o papel de transportar nutrientes e outras substâncias como hormônios, excretas, que são os resquícios metabólicos. Sistema respiratório, que já está envolvido com as trocas gasosas. Sistema digestório, com degradação, digestão e absorção de alimentos. Sistema nervoso, por comandar as informações, interpretar e comandar as informações do ambiente e do próprio corpo. Sistema urinário, que está relacionado com a filtragem de substâncias ali do nosso sangue, por exemplo, e a eliminação dessas substâncias. Sistema reprodutor, voltado para a reprodução, e sistema endócrino, ali, sistema de glândulas, responsáveis pelo bom funcionamento também do nosso corpo. E o sistema tegumentar, revestimento e proteção. Então, antes de iniciarmos a abordagem aqui do sistema esquelético, vamos entender um pouco do conceito de ossos. Então, ossos, um conceito bem simplificado, Os ossos são órgãos esbranquiçados, muito duros e unidos pelas articulações. Então, acredito que todos aqui já viram como é um esqueleto. O esqueleto ele é branco e é formado por ossos que são muito duros. Esses ossos, por sua vez, eles podem se unir uns aos outros através das articulações. O sistema articular também é um sistema que iremos abordar mais à frente.
Em um indivíduo adulto, admite-se que ele tenha 206 ossos, certo? Esse número ele pode variar de acordo com a obra que você está estudando, né? Tipo, tem anatomistas que eles consideram que existem mais de 206 ossos no adulto. Existem outros anatomistas que dizem que tem menos. Um exemplo, existem anatomistas que eles não consideram que os ossículos, ossos que são muito pequenos, que estão localizados na orelha média, né? Martelo, bigorna e estribo, esses três ossículos eles não entram na contagem para alguns anatomistas. Outro exemplo também é o do osso do quadril. Alguns anatomistas eles consideram que o osso do quadril ele é formado pelo ilho, o isquio e o pubis. São três ossos. Outros anatomistas dizem que é apenas o osso do quadril. Então veja que existem esses critérios de contagem a depender do anatomista. Outros critérios, né, de contagem é a idade. O indivíduo adulto, né, como eu já coloquei aqui, 206 ossos. Em um feto, um recém-nascido, ele tem cerca de 300 ossos, né, de 270 a 300 ossos. Isso porque no recém-nascido, os ossos eles ainda não estão, vamos dizer assim, completamente fundidos, soldados. Como exemplo, vamos tomar aqui o osso do crânio, em uma vista superior. O osso do crânio aqui, a gente olha ele superficialmente aqui na parte de cima, superiormente, que digo. Então, olha aqui, osso do crânio. Vocês percebam que no feto e no recém-nascido, ele tem essas subdivisões, que é mais conhecido, né, como a muleira do menino, né? Mas aqui a gente tem o nome como fontanela. Fontanela e essa abertura. Fontanela anterior é a da frente, fontanela posterior é a de trás. A fontanela anterior, ela se fecha, né, ali por volta de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Já a fontanela posterior, ali cerca de 3 meses. Essa divisão aqui dos ossos do crânio é importante para o feto porque vai permitir a passagem mais facilitada dele ali através da vagina. Tá? Então, esses ossos separados eles se tornam mais flexíveis e irá permitir a passagem do feto, aliás, do bebê ali, através da vagina. Tá? Então, o osso frontal, que é esse osso aqui da testa, vocês percebam que eu coloquei aqui embaixo uma imagem, ele no indivíduo adulto ele é um osso só, mas no recém-nascido ele ainda não está completamente fechado, ele é dividido através dessas suturas, essas divisões. Exemplo, essa sutura aqui do osso frontal é chamada de sutura metópica ou sutura anterior. E aqui tem dois ossos. Então, no recém-nascido, ele tem mais ossos do que no adulto. Enquanto esse osso frontal no recém-nascido é contabilizado como 2, no indivíduo adulto é só um osso. E assim vale para outros ossos também, né? Um exemplo aqui também é esse osso do quadril. No recém-nascido, ele é contabilizado como 3. Ele tem aqui algumas cartilagens aqui que está dividindo ele aqui, né? Um tipo aqui de tecido fibroso, né? Que vai estar dividindo esse osso do quadril em 3 partes, ilho, isquio e pubis. No indivíduo adulto é um osso só. Tá? Então essa contagem ela varia de idade e varia também de critérios de anatomistas diferentes. Quanto à função do sistema esquelético. A primeira função do sistema esquelético, ele serve para sustentar. Então ele vai formar um arcabouço, vai formar uma estruturação ali no corpo da pessoa que vai permitir que ele fique em uma postura, seja ela em pé, seja sentado, mas ele vai permitir uma sustentação geral do corpo da pessoa. Serve também para proteger estruturas vitais do corpo, como por exemplo aqui, ó, a caixa torácica, que é formada pelas costelas, o osso externo, que é esse do meio, irá atuar como uma proteção aqui para órgãos vitais, no caso aqui pulmão, os pulmões, né, e o coração. Base mecânica para o movimento, então, no aparelho locomotor, o sistema esquelético ele será a parte passiva, ele vai ser como um sistema de alavancas, junto com o sistema muscular, que vai ser o ativo, que vai estar contraindo e relaxando.
né, os dois juntos irão permitir o movimento. O sistema esquelético também serve para armazenar sais minerais como cálcio, né, fósforo. Inclusive as mães, né, elas absorvem, armazenam esse cálcio e irão fornecer esse cálcio e esse fósforo para o feto que está sendo gerado ali. Então esse armazenamento, no caso das gestantes, é muito importante porque vai servir justamente para fornecer esses sais minerais para a formação das estruturas que são calcificadas no feto. Para finalizar, né, o sistema esquelético também tem a função hematopoética. Essa função hematopoética nada mais é do que a formação de células sanguíneas. Os ossos, eles formam células do sangue como hemácias, os glóbulos brancos, as plaquetas. Muita gente acha que as plaquetas são células, mas as plaquetas são fragmentos de uma célula chamada de megacariócito. Então, o megacariócito ele se fragmenta, forma as plaquetas que estão intimamente relacionadas com a cicatrização, por exemplo, né? O esqueleto ele é subdividido, né, em duas grandes partes, que é o esqueleto axial, formado pelos ossos da cabeça, pescoço e tronco, é o que está representado aqui, ó, com essa cor avermelhada, né? Então, a cabeça, os ossos aqui da cabeça, do pescoço e do tronco, onde tem a coluna vertebral, o sacro e o cóccix, e a caixa torácica, as costelas e o osso do externo, que a gente vai falar mais adiante um pouco. Aqui é o esqueleto axial. O esqueleto apendicular é formado pelos ossos dos membros inferiores e superiores, no caso aqui, braço, antebraço e mãos, membros superiores, e coxa, perna e pés, membros inferiores. O esqueleto apendicular é unido, né, ao esqueleto axial através das cinturas. As cinturas são as cinturas escapulares, essa de cima aqui que é formada pelo osso da escápula, que a gente vai ver um pouco mais detalhadamente mais adiante, o osso da escápula que fica aqui nas costas, e a clavícula, a cintura escapular, e a cintura pélvica aqui, que é o osso da pelve, o osso do quadril, onde vai estar unindo os dois esqueletos, axial e apendicular. Classificação dos ossos. Essa classificação dos ossos, essa divisão dos ossos aqui, ó, é baseada na forma dos ossos, comprimento, largura e espessura. Então, os ossos eles podem ser subdivididos em ossos longos, curtos, planos e laminares, alongados, pneumáticos, irregulares e sesamóides. Vamos falar de cada grupo agora. Ossos longos. O comprimento do osso ele é maior do que largura e espessura. Exemplo aqui, ó, é o osso do fêmur, que fica aqui na região da coxa. É considerado o maior osso, proporcionalmente, né, ao corpo da pessoa, o maior osso do corpo humano. O fêmur é um osso longo, o húmero, que é o osso que fica aqui na região do braço, radifíbula do antebraço, enfim, a tíbia também, o osso longo que fica aqui na canela. São ossos que têm um grande comprimento. Nós iremos ver um pouco mais adiante também que os ossos longos eles são formados por partes mais dilatadas, né? Aqui, ó, epífise e a diáfise, mas mais adiante iremos falar mais detalhadamente. Eles são um pouco encurvados, porque são ossos que eles irão suportar um maior peso. Se eles forem encurvados, né, vai existir uma tendência ali deles se quebrarem. Então, o fato de eles serem mais retilíneos só vai facilitar com que eles acomodem uma maior quantidade de peso. Ossos curtos, né, como o próprio nome diz, são ossos que são curtos. Ora, obviamente, né? Então, existe uma equivalência das três dimensões. Comprimento, largura e espessura são basicamente as mesmas, tem formato de cubo. Exemplo, são os ossos do carpo e os ossos do punho, certo? A mesma, ossos do carpo são os ossos do punho e ossos do tarso são os ossos ali da região do tornozelo. Ossos planos ou laminares são ossos em que o comprimento e a largura eles são equivalentes, predominando sobre a espessura. A grosso modo, são ossos finos, com uma grande superfície. Exemplo aí, ó, os ossos das escápulas, como falei para vocês, que a gente vê
elas mais detalhadamente, né? Os ossos da escápula que ficam aqui na região das nossas costas, né? Ficam localizadas posteriormente. O osso frontal, que foi aquele osso que a gente viu no começo, que é o osso que fica aqui na testa, também são ossos que têm uma superfície ampla, mas eles são bem fininhos. E o osso parietal eu coloquei aqui que é como se estivesse na figura, mas não é esse da figura. Esse da figura é a escápula, certo? As escápulas. Os parietal, eles são ossos do crânio também, que ficam aqui de um lado e do outro. São divididos pela sutura sagital ou o plano mediano. Ossos alongados. Eles são longos, porém são achatados. Eles não têm um canal central. Então, um exemplo aqui são as costelas. Aí você pode perguntar, né? E por que eles não são classificados como ossos longos? Uma diferença aqui de osso longo para osso alongado é essa aqui, a primeira, né? Eles são achatados, esses ossos alongados. E a gente vai ver que nos ossos longos, que foi aquele que a gente falou um pouco mais atrás, eles têm um canal que está perpassando ao longo do osso, certo? Que é preenchido com a medula. Iremos ver mais adiante. Então esse daqui ele não tem essa medula, esse canal que está passando no interior dele, eles também são achatados. Por exemplo, são as costelas. Existem 24 pares de costelas e essas costelas elas são divididas em costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. É bom vocês saberem disso, porque quando vocês forem fazer a atividade lá dos desenhos dos ossos, vocês já vão colocar, né? Costelas verdadeiras, costelas falsas. As costelas verdadeiras é do primeiro à sétima costela. As falsas é da oitava à décima. E as flutuantes são esses dois últimos pares ali de baixo. Ossos pneumáticos. Ossos pneumáticos são ossos que eles são muito porosos, eles têm muito espaços dentro deles e são preenchidos com ar. Exemplo de ossos que são pneumáticos são os ossos aqui da face. Ossos aqui dos seios frontais, etimoidais, osso esfenoide, osso etimoide, osso frontal e osso da maxila que estão representados aqui nessa figura. São ossos que têm ar dentro deles e esses ossos eles são revestidos por uma mucosa. Uma das importâncias desses ossos eles serem preenchidos com ar é justamente para diminuir o peso do crânio. Essas cavidades ali que estão dentro deles, em algum momento elas podem sofrer com algum tipo de infecção e inflamarem, né? Essa inflamação é conhecida como sinusite. Por que o nome sinusite? Porque esses espaços, né, que são chamados de seios, note, seios da face, esses espaços, eles podem inflamar. Então, inflamação, a gente já viu que é atribuído esse sufixo de ite. Então, inflamação dos seios, sinusite. Ossos irregulares são ossos que apresentam uma forma complexa, né, que não se enquadram em nenhuma da classificação daqueles outros. Um exemplo aqui são as vértebras. Olha, a coluna vertebral ela é constituída por 33 vértebras, toda ela. Só que as vértebras aqui do sacro e do cóccix, elas são soldadas. Elas se soldaram com o tempo, elas se fundiram, formando um osso só, o osso do sacro e o osso do cóccix. Então, são 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares. Aí tem 5 vértebras soldadas aqui no osso do sacro, mais 4 do cóccix. Dá um total de 33 vértebras. Uma forma que eu utilizo para me lembrar, né, a quantidade de vértebras cervicais, as torácicas e as lombares, eu utilizo um relógio. Então, são 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares. Forma esse triângulozinho aqui, esse triângulo amoroso. 7, 12 e 5. Ossos sesamoides. Ossos sesamoides são ossos que estão presentes no interior de alguns tendões, né, que são locais onde estão sujeitos a grande pressão, a grande contato, fricção. Exemplo aqui,
os tendões aqui do pé, encontram-se aqui esses dois ossos sesamoides. Lembra lá do começo que os 206 ossos, eles podem variar de acordo com critérios de contagem? Alguns anatomistas, vamos dizer assim, eles contabilizam os ossos sesamoides nessa contagem global, outros não. Inclusive, algumas pessoas até não apresentam esses ossos sesamoides em alguma parte do corpo. Aqui estão os ossos sesamoides. Geralmente eles são pequenos, mas existe um exemplo de osso sesamoide que ele é muito grande, que são as rótulas, né? As patelas, que são esses ossos que estão presentes aqui na região do joelho. São ossos sesamoides. Quanto à estrutura de um osso longo, como eu falei que a gente ia falar mais adiante, né? Agora a gente vai entender aqui quais são as partes que formam um osso longo. Então, as extremidades de um osso longo são chamadas de epífises. Então, epífises são as extremidades alargadas de um osso longo. Tá? Aqui as epífises desse osso aqui, que é o fêmur. Epífise aqui, epífise ali. Essas epífises são as partes que irão se articular, irão se juntar com outros ossos. As epífises, pessoal, elas são formadas por tecido esponjoso. Note o nome, esponjoso, lembra? Esponja. A esponja, ela tem muitos poros, ela vai ter muitos espaços. Então, nas epífises de ossos longos, eles também vão ter esses espaços, que irão estar preenchidos por medula óssea. Medula óssea vermelha. Medula óssea vermelha é justamente um líquido, né, que é onde serão produzidos as células do sangue. É onde serão produzidos as hemácias, é onde serão produzidos os leucócitos, as plaquetas. Então, quando uma pessoa ela faz o transplante de medula óssea, justamente vai ser retirado dessa região, né, da medula óssea de uma pessoa saudável, retirou esse líquido, essa medula óssea dessa pessoa saudável e vai colocar uma pessoa que ela está com algum problema sanguíneo, por exemplo, da leucemia. A pessoa que tem leucemia, essas células, essa fábrica de células do sangue, ela está com problema. Então, é como se fosse um câncer no sangue. É um câncer no sangue, né? Então, as células ali, elas começam a se multiplicar de uma forma exagerada e são lançadas no sangue em um estágio imaturo. Estágio imaturo, essas células não vão servir de nada, elas só vão atrapalhar. Tá? Então, essa fábrica de pessoas que têm leucemia está com problema. Então, é necessário que uma pessoa que é saudável doe essas células que funcionam de uma forma adequada para uma pessoa que está doente. Uma curiosidade, né, é que, né, de fato, né, para você retirar, você tem que fazer a perfuração de um osso desse, né, que tem essa medula, e você pode colocar na pessoa doadora, no próprio sangue, que essas células elas já irão se dirigir para a região da medula óssea dela. Mas antes disso, você tem que destruir todas as células da pessoa que está doente. Você tem que destruir a medula dela toda. É por isso que o tratamento da leucemia ele é muito agressivo. A diáfise é a parte, essa haste, né, mais alongada do osso longo. No feto que diga, né, todo o osso ele é preenchido por medula óssea vermelha, boa parte dele. Só que com o tempo essa medula óssea vermelha no adulto ela vai sendo transformada em medula óssea amarela, que nada mais é do que gordura. Então eu acredito que a maioria de vocês já comeu o tutano do osso. O tutano do osso ali é gordura. Você parte aqui esse osso no meio, né? Você vai ver que tem uma massinha lá no meio dele, que é o tutano, formado de medula óssea amarela. Basicamente, gordura. Que no feto, né, é formado de medula óssea vermelha, que irá estar formando células do sangue dele. E metáfise é a parte dilatada da diáfise mais próxima à epífise. Ó, pessoal, quando um recém-nascido, uma criança, ela não está com seu desenvolvimento ósseo, vamos dizer assim, completo, existe aqui entre a epífise e a diáfise, que é essa parte longa, nessa região, né, uma cartilagem de crescimento, que é onde justamente o osso ele vai crescer. Essa cartilagem, quando
vamos dizer assim, completa o seu desenvolvimento, ela irá se ossificar e ela vai ficar mais dilatada aqui também. Então isso é a metáfise, a parte mais dilatada aqui da diáfise. Então, ó, o periósteo, a configuração interna agora do osso longo. Né, como eu falei, ó, na epífise de ossos longos, ele vai estar cheio de buraquinhos, certo? Vai estar cheio de poros, que é onde vai estar sendo produzida a medula óssea vermelha, as células do sangue. E aqui, ó, essa cavidade aqui da diáfise, ela vai estar preenchida com a medula óssea amarela, no indivíduo adulto. O osso ele é revestido por uma membrana, que é o periósteo, formado aqui por osteoblastos, né, que são células que irão reparar, irão fazer com que o osso cresça também. É uma das diferenças aqui de osso para dente. Os dentes eles não têm o periósteo, ele tem uma camada ali de esmalte e de dentina. Outra diferença também de osso para dente é que os dentes eles não apresentam medula. Eles não têm medula nem vermelha nem amarela. Eles não são estruturas hematopoéticas que produzem células do sangue. Tá? Uma outra diferença também de osso para dente é que os ossos eles têm na sua constituição o colágeno, que é uma proteína que vai dar uma certa rigidez e um pouquinho de flexibilidade ali para os ossos. Os dentes também não possuem colágeno, por isso que os dentes não são contabilizados como ossos. E a quarta diferença, né, é a quantidade de cálcio. A quantidade de cálcio nos dois é variável. Então, pessoal, o periósteo é essa membrana que reveste o osso por fora e o endósteo vai ser a membrana que reveste o osso por dentro, parte de dentro aqui do canal medular. Só para finalizar essa parte de sistema esquelético, as diferenças de osso compacto para osso esponjoso. Ó, pessoal, como o próprio nome diz, né, eu já falei até para vocês, o tecido ósseo esponjoso é esse que tem esse monte de espaços. Em contrapartida, o osso compacto ele não tem esses espaços, ele é mais compacto, ele é mais duro, consequentemente. Um exemplo aqui, ó, é o tecido ósseo que forma a diáfise, essa haste longa. Ele é muito compacto, ele não tem essas trabéculas, ele não tem esses espaços, esses poros. Essa é a principal diferença. Tá? Então, finalizamos essa parte aqui de sistema esquelético. Certo? Espero que tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem estar enviando aí para o meu e-mail ou para o WhatsApp. Valeu, galera!